Obrigado pela acolhida dos irmãos. Eu estou aqui muito contente de poder estar com vocês. Esse tempo, eu creio, vai ser um tempo muito especial. Eu não sei se você prestou atenção em quantas vezes se falou aqui sobre água. Não sei se você está atento, né? O profeta abre os olhos desde a hora que entra num ambiente. E se eu mostrar para vocês o que tem preparado aqui, você vai dizer assim, mas o que isso tem a ver com o que você está falando? Nada a ver. O que eu tenho preparado não tem nada a ver com o que eu vou falar agora. E peço licença ao pastor Luiz, que tão amorosamente me acolheu aqui, ao Rogério, né, que já me apresentou. Antes que eu corra na direção que está sendo apontada para mim, eu quero apresentar a minha família, quero pedir a Renata, a Jéssica e o Jonatas que fiquem de pé. Aqui, na primeira fila, está a minha esposa, Renata. Pena que ela tem que usar máscara, senão vocês iam ver que mulher linda que ela é. Está toda ali agasalhada, né, nesse frio. Para nós aqui está frio, viu, irmãos? Para nós aqui está frio. Então a gente está assim, o pastor até falou comigo, pastor Luiz, não se preocupe com terno, gravata. Eu quase falei com ele, pastor, não é que eu estou preocupado com terno, eu estou com frio. Então essa é a minha esposa Renata, aquela moça linda ali é a Jéssica, faz aniversário segunda-feira, completa mais um ano de vida. O Jonatas, meu caçula, é o maior da casa e é o caçula, né? São a bênção que Deus tem me confiado nos anos da minha vida, e é para eles que eu vou entregar o meu legado, e eles são a minha herança, graças a Deus. Podem sentar, obrigado. A Renata, companheira da minha vida toda no ministério, tem me abençoado muito. E eu estava pedindo licença ao pastor Luiz, é porque eu preciso, antes de fazer qualquer coisa, trazer uma palavra que não tem nada a ver com o seminário. Você vai me desculpar se você se inscreveu nesse seminário de alguma forma, gratuitamente, de forma paga, não faz diferença. Talvez você está cheio com uma expectativa, eu quero aprender sobre intercessão, e o que vai sair aqui agora não tem nada a ver com intercessão, porque o Senhor trouxe algo aqui para mim enquanto eu estava sentado ali, e eu preciso entregar isso a você. Amém? Vamos orar mais uma vez? Eu creio em tudo que já foi orado. Eu não vou orar de novo porque não cresce não, tá, querida? É só porque eu quero chamar aqui a esse lugar, a esse momento, uma unção de Deus específica para essa ministração agora, essa de agora. Eu quero dizer a você que existe sobre esse lugar uma nuvem espessa, pesada. Eu estou vendo essa nuvem desde que eu entrei aqui. E é como se caíssem algumas coisas dessa nuvem, e algo que se assemelha com gotas, mas que são brilhantes. Eu não sei definir isso. É como eu consigo descrever. É uma nuvem espessa, muito pesada, muito espessa, está sobre esse lugar, sobre essa região, e caem como que essas coisas brilhantes. Eu poderia dizer até que são gotas de prata, mas isso é só uma forma que te leve a entender o que eu estou vendo. Não é talvez a descrição exata do que eu estou vendo, é só para você compreender. Amém? Então eu creio que há algo que Deus quer derramar sobre esse lugar que eu ainda não tenho percepção completa. Eu talvez não tenha entendimento completo do que Deus vai fazer aqui, realmente não tenho. Nós estamos nos preparando para esse seminário já faz algum tempo, né? E eu tenho expectativas. Eu tenho desejos, melhor dizendo, mas expectativa, eu não gosto muito dessa palavra, porque a expectativa é a mãe das decepções. Não é? Mas eu tenho desejos de que Deus faça algumas coisas aqui.
Então eu quero liberar sobre você essa palavra. Quero que você mantenha o seu espírito conectado com os céus. Amém? Não fica no chão, não fica no raso. Eu quero chamar você para um lugar alto. A palavra de Deus nos diz que o Senhor nos fez assentar nas regiões celestiais, muito acima de todo principado, potestade, domínio, poder. Nós estamos, esse é o lugar onde estamos. O Senhor nos assentou aí, nós estamos aí. Eu quero pedir a você que, se por qualquer motivo você tiver descido daí, seja por situações, circunstâncias da sua vida, talvez você não está trafegando nesses lugares altos, eu quero te lembrar que a Bíblia fala disso várias vezes. Várias vezes. Paulo vai citar isso aos Efésios, mas há outros textos bíblicos onde nós somos lembrados que o Senhor nos quer nos lugares altos. Amém? Então eu quero chamar você para esse lugar alto agora. Então, se você pode se desconectar agora de tudo que está alheio a esse lugar, tudo que está separado desse lugar, seja seu familiar, sejam circunstâncias diversas, quaisquer que sejam, eu quero pedir a você que se desconecte disso agora, em nome de Jesus, e deixe o Senhor falar com você profundamente, lá dentro, lá dentro. Amém? Desligue-se daquilo que não é agora, não é esse momento. Eu tenho que dizer a você, nós só temos o agora. Nós não temos amanhã. Porque a Bíblia diz que o amanhã pertence a Deus. Nós não temos esse tempo chamado amanhã. Nós temos o tempo chamado hoje. Então, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. É hoje. Hoje. Então, guarda essa palavra no seu coração. Ela veio para mim agora e eu preciso compartilhar. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada... Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo. E eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente. Porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte, e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas. Diga assim comigo: águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. Fala comigo. Águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. Vamos lá? Águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Diga comigo, águas que se deviam passar a nado. Rio pelo qual não se podia passar, e me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou, me tornou a trazer à margem do rio, tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde En-Gedi até En-Eglaim. Haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva.
mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, às ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto nos seus meses. Nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Eu queria só pedir para o irmão Audrey. Andrew. É que nós estamos sem energia aqui ainda. É quase igual, né? Perdão, viu, Andrew? Amados, como eu disse, eu não sei se eu vou falar de intercessão aqui, mas eu quero, pelo menos, entregar a você o que está aqui. Eu estou com uma impressão no meu espírito de que há um derramar de cura para chegar para nós, aqui nesse ambiente. Eu não sei se essa cura virá para a sua alma ou se ela virá para o seu corpo físico. Porque primeiro eu tenho que entender o texto como ele está escrito literalmente, para então aplicá-lo. Literalmente, isso aqui está acontecendo hoje, nos nossos dias. O Mar Morto está sempre recebendo águas do Jordão. Mas nos nossos dias, se você fizer uma pesquisa agora, aí, do seu lugar, se você fizer uma pesquisa agora sobre os Bolanes, se você fizer uma pesquisa sobre Ezequiel 47 hoje, se você lançar essa pesquisa na internet, você vai ver um site esotérico informando que Ezequiel 47 está se cumprindo nos nossos dias. Está se cumprindo nos nossos dias. E você vai ver nesse site foto com peixes já nas águas que estão na margem do Mar Morto. Você já vai ver vegetação nessas águas que estão no Mar Morto. Deu certo, Andrew. Deu certo, obrigado. Está certinho agora. Fez tudo aqui de uma vez só, conectou tudo. Glória a Deus. A mão do homem que entende das coisas é uma bênção, não é? Glória a Deus. Isso está acontecendo hoje, no literal, tá? Então, o Mar Morto já está sendo curado. Já não existe a quantidade de águas que existia 5 anos atrás, 3 anos atrás, porque existem várias piscinas que estão sendo formadas no Mar Morto, cercadas de como se fossem muros naturais de sal. Isso está acontecendo agora, nos nossos dias. O Mar Morto em 2020 não é o mesmo Mar Morto de 2017. Então isso aqui é literal. Mas o que eu quero trazer para nós, e é o que eu quero que você pare agora para meditar, é em que nível você entrou nesse rio. Até onde você entrou nesse rio. 1000 côvados equivale a aproximadamente 500 metros. Um côvado é a medida que vai do seu cotovelo à ponta do seu dedo médio. Isso dá aproximadamente 50 centímetros. Então, você divide os 1000 por 2, você vai ter 500 metros. Então, a primeira medida que o anjo fez foi de 500 metros. E esses primeiros 500 metros só cobriam o calcanhar. Ele vai mais 500 metros para dentro do rio, as águas passam a cobrir os joelhos. Quando ele entra mais 500 metros, então já somamos 1.500 metros, as águas chegam nos lombos. E só quando ele mede mais 500 metros, que são 2.000 metros no total, então agora esse rio só tem jeito de nadar, não dá mais para você ficar de pé.
Eu quero que você pense nesses níveis diferentes de profundidade da sua vida com Deus, de profundidade das águas de Deus em você. Porque isso aqui fala de duas coisas. Primeira coisa, controle. Talvez nós estejamos num relacionamento com Deus onde nós queremos ter o controle das coisas. Talvez você tenha se relacionado com Deus com muito medo, com muita desconfiança. Então você consegue ir até 500 metros para dentro do rio, mas as águas só podem cobrir o seu calcanhar, porque ali você tem controle, o rio não te controla. Nós cantamos várias canções aqui falando sobre águas. Muita coisa foi dita aqui de cima dessa plataforma falando sobre águas. Mas eu queria que agora você deixasse o Espírito de Deus te sondar. Que nível de controle você quer ter sobre a sua vida? Porque é o contrário daquilo que Deus faz. Quanto mais controle você tiver, menos dependente de Deus você é. E Deus está nos chamando, eu quero entender assim, mas eu estou apenas entregando essa palavra. E a Bíblia diz que a profecia deve ser julgada pela igreja. Então os irmãos julguem. Julguem. Não vão engolindo tudo que eu disser, não. Julguem. Passem pelo filtro da palavra. O que Deus quer fazer conosco é o contrário do que nós queremos viver. Nós queremos ter controle. Então, no máximo que nós vamos é até onde a água der nos joelhos, porque ainda dá para controlar. São 1000 metros para dentro do rio, mas o rio está descendo, caudaloso, mas não consegue me arrastar, porque enquanto as águas estiverem nos joelhos, eu ainda tenho controle. Só que eu tenho que te dizer uma coisa. Enquanto as águas estiverem nos joelhos, você ainda pisa no barro. A margem do rio, querido, é sempre barrenta. É um lugar onde é muito frequentado pelos animais. Então eles pisoteiam muito a margem do rio, aquilo fica sempre barrento. Enquanto você tiver controle, você ainda está pisando em terreno sujo. Deus quer te levar para mais fundo. Há um outro nível quando as águas chegam nos lombos. Alguém aqui já nadou num rio? Alguém? Olha, algumas pessoas. Quando a água chega nessa altura da sua cintura, nos lombos, fica mais difícil você manter o controle. Porque quando a água está por aí, normalmente o fluxo da água e a velocidade da água é maior. Então há uma tendência dessa água querer te arrastar, te levar. Você tem algum controle ainda, mas você não tem um controle total mais. E você precisa tentar prender os seus pés. E aí você percebe que ali onde está o seu pé agora não tem barro mais, ou é pedra ou é areia, porque a água do rio passa lavando esse lugar. E há aquele momento quando você então atinge uma profundidade no rio, quando você perde o controle, agora só nadando. Eu gosto muito de pescar. Eu já fui pescar com um tio que eu tenho, e ele me levou para pescar num rio, e nós fomos pescar de arrastão. Então ele falou, você vai comigo no meio do rio. Eu falei, tá bom. Nós éramos 4 homens. Fomos ele e eu no meio do rio, segurando a rede no meio. Um outro homem na extremidade de um lado e o outro na extremidade do outro da rede. E nós só deixávamos o corpo ir descendo com as águas, segurando a rede, mas o corpo ia descendo, não tinha onde pisar.
Quando você está no meio do rio, você só pode nadar na direção que o rio está fluindo. Se você tentar nadar no sentido contrário, você vai se cansar excessivamente, não vai sair do lugar e corre o risco de morrer afogado. Então eu quero te dizer uma coisa: não resista o rio de Deus. Não resista às águas que estão para passar sobre você. Não queira ficar na margem, porque você vai manter os seus pés sujos. Os pés falam da nossa caminhada, que fala do nosso testemunho. Você poderá ser taxado de fraco, você poderá ser taxado de medroso, pelo desejo tão forte de controlar as coisas. Deixa Deus te controlar. Deixa Deus te guiar. Esse rio está fluindo, irmãos, e as águas desse rio trazem cura. Eu quero dizer a você algo aqui muito tremendo, que eu estou aprendendo com o Senhor, que é o seguinte: quanto menos controle você quiser exercer sobre a sua vida, mais curada a sua alma será. Porque o menor nível de controle que você puder exercer, fala de um mais elevado nível de dependência de Deus que você está vivendo. Então eu quero introduzir esse tempo com essa palavra. E quero pedir a você, mergulhe, ou deixe o rio te conduzir. Deixa o rio te arrastar. Não tenha medo, não tenha medo. Nós vamos viver dias muito diferentes. Aliás, já estamos vivendo dias muito diferentes. Quando é que você imaginou que você participaria de uma reunião como essa, com um número reduzido de pessoas e ainda com máscaras no rosto? Quando é que você pensou que isso ia acontecer? Nós estamos vivendo dias muito especiais. Eu não vou dar nomes para esses dias, vou só chamar de dias diferentes. Mas são dias que nós teremos que correr para os pés do Senhor. Se você não aprendeu ainda, se você ainda não tinha aprendido a depender totalmente do Senhor, esse é um bom momento para você começar a experimentar isso. Muitas pessoas perdendo a sua ocupação profissional, muitas pessoas ficando sem remuneração, muitas pessoas tendo que ficar presas dentro de casa sem poder sair. Dias muito diferentes. Dias que nós não imaginávamos passar por eles. Mas dias muito tremendos. Cultos domésticos que não aconteciam há muito tempo voltaram a acontecer. A igreja que só se conhecia nos locais de reunião começou a se manifestar dentro de casa. Pastores que tinham o seu foco num rebanho pequeno entre quatro paredes, começaram a pregar para pessoas que ele não conhece, nunca viu na vida, por meio das redes sociais. É interessante, irmãos, porque parece que todas as portas se fecharam, mas as janelas do céu estão abertas. Então não é tempo de você controlar nada, é tempo de você entregar o controle. Então, em nome de Jesus, essas águas ainda estão paradas aqui em cima. Eu creio que essa nuvem espessa é uma nuvem de águas. E essas águas virão abaixo, eu creio nisso. Nesses dias o Senhor vai derramá-las sobre nós. E pela espessura da nuvem, a impressão que eu tenho é que será algo grandioso. Agora deixa eu te dizer uma coisa, joga todas as suas expectativas fora.
Porque o que é grande aos olhos humanos não é grande aos olhos de Deus. Às vezes o que é grande para Deus é nada aos olhos dos homens. No início, a pastora Marlene, agora há pouco, estava falando sobre a semeadura que aconteceu aqui nesse território. Pessoas que começaram semeando a palavra aqui. O que é mais insignificante do que uma semente? Mas o que é mais poderoso que uma colheita? Então eu não sei, mas acredito que o que vai acontecer aqui nesses dias é uma semeadura. E pode ser que você considere essa semeadura algo muito pequeno. Mas para quem já lidou com plantação, quando você vai plantar um pé de milho, você abre uma cova no chão e sepulta naquela cova 3 sementes, ou 4. Aquela semente tem que morrer. Então ela morre, germina, brota, cresce, floresce, frutifica. E quando ela frutifica, geralmente ela frutifica em 3 espigas. Cada espiga tem, em média, 150 grãos. Então as 3 sementes ou 4 que caíram ali se transformam em 450 sementes. A colheita é sempre muito maior que a semeadura. Então, nesses 3 dias, essas 3, 4 reuniões que nós estaremos juntos aqui, eu serei esse semeador. A semente da palavra de Deus vai ser lançada. Pode ser algo bem pequeno aos olhos humanos. Talvez eu não veja a colheita. Não importa. Importa que o pastor Luiz está aqui, ele vai regar. Rogério está aqui, ele vai regar. Pastora Marlene está aqui e vai regar. Pastora Keila está aqui e vai regar. Quem dá o crescimento é o Senhor. Eu mais tarde talvez tenha notícias. Talvez. Mas se não tiver, nós vamos nos encontrar depois. Amém? Guarde essa palavra no seu coração. Há níveis de dependência que Deus deseja que você alcance. Nesse tempo. Então deixe que o rio conduza você. Amém? Deixe o rio conduzir você. Há águas de cura para serem liberadas nesses encontros que nós teremos aqui. Se você é candidato a essas curas, se lance no rio. Se lance no rio. Eu não tenho dúvida do que Deus fará aqui. Nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. A nuvem está muito espessa. E ela vai se romper. Amém? Aleluia. Então agora acho que eu posso começar a falar do que eu vim fazer aqui. Amados, quando surgiu essa oportunidade de estar com os irmãos aqui para esse tempo de intercessão, esse seminário de intercessão, eu me alegrei muito, como sempre. Sempre tenho muita alegria de compartilhar a palavra de Deus, mas de compartilhar aquilo que Deus já tem trabalhado na minha vida é ainda mais prazeroso. Então eu comecei a trabalhar nesse tema que vamos trabalhar aqui, esses encontros que teremos, e o meu coração foi enchendo de uma alegria muito grande de poder estar com vocês. E eu espero com toda a sinceridade do meu coração que nós alcancemos tudo que Deus tem para nós nesses dias. Amém? Espero mesmo que você seja essa pessoa que está buscando alcançar algo em Deus que você ainda não alcançou, tá? Nesses dias, nesses encontros, a minha perspectiva é que nós possamos visualizar o funcionamento do reino,
que nós possamos entender o papel do intercessor, segundo ponto, que nós possamos compreender melhor a intercessão como um meio e não como um fim, e que nós possamos nos conectarmos ao reino de Deus, nós como intercessores, possamos ser conectados ao reino de Deus, a essa atmosfera do reino de Deus. Com isso eu não quero dizer que você não tenha contato com o reino de Deus, não é isso que eu estou afirmando, tá? Não estou afirmando que você não conhece o reino de Deus, isso seria não apenas temerário, mas quase que uma loucura da minha parte fazer uma afirmação dessa, não é isso. Mas no processo eu acredito que eu vou conseguir te levar a entender, tá bom? Então, indo direto ao ponto, o funcionamento do reino de Deus. Já que a intercessão não é um fim, mas um meio, então nós precisamos entender para que serve a intercessão. Nós não oramos apenas para que Deus satisfaça os nossos desejos, não é? Aliás, como foi que Jesus nos ensinou a orar? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esse é o texto de Mateus 6, que é o tema deste encontro nosso, que a pastora Marlene me passou. O foco do nosso encontro: seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Então, só para nós pensarmos um pouco sobre essa oração que Jesus ensinou, a oração dominical, o teu nome. Existe um tempo na terra, você já viveu um tempo na terra, em que o nome do Senhor estivesse sendo mais blasfemado do que nos dias atuais? Nós estamos assistindo todo tipo de desonra ao nome do Senhor. Tivemos a parada do orgulho gay, onde nós assistimos atrocidades. Nós vimos pelas mídias televisivas, internet, mídias escritas, atrocidades. Não quero nem comentar, não vale a pena. O nome do Senhor tem sido enxovalhado. Nós estávamos conversando agora há pouco, que atualmente, se o político confessar Jesus, ele vai ser perseguido. Apenas por confessar Jesus. Então, em oposição ao que o mundo está fazendo, nós temos que santificar o nome do Senhor. Venha o teu reino. O que é um reino, irmãos? Um reino é um sistema de governo. Quando eu estou chamando venha o teu reino, eu estou dizendo, a começar em mim, governe essa nação, Senhor. A começar em mim, governe Taboão da Serra. A começar em mim, governe, Campo Limpo. A começar em mim, governe a minha família. A começar em mim, governe o estado de São Paulo. A começar em mim, governe o Brasil. Venha o teu reino. Irmãos, uma igreja que está convidando o Senhor para governar, não pode manter os seus pés no raso. Uma igreja que está convidando o Senhor para governar a sua cidade, não pode manter as águas apenas ao nível dos joelhos, ou ao nível dos lombos, porque ela ainda governa. Se eu mantiver a minha comunhão com o Senhor limitada a esses níveis, eu ainda mantenho o governo. E quando Jesus disse, aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me.
Ele está dizendo: abra mão de governar sua própria vida. Venha caminhar sob a minha liderança. O teu reino. O teu reino. Será que você tem orado essa oração? Você tem feito essa oração diante de Deus com esse entendimento? Você quer ser governado pelo Senhor? Você está disposto a ser governado pelo Senhor? Você está disposto a caminhar conforme a direção que Ele te der? O Rogério estava testemunhando da nossa amizade e teve um momento que o Rogério não citou e que eu quero citar agora, com a licença dele ou não. Agora não tem mais jeito de pedir licença. Mas eu também estive presente nas mudanças do Rogério. A última vez que o Rogério se mudou, ele veio do Rio de Janeiro para cá. Ele estava na região de Itaipava e veio para cá. Nós conversamos por telefone. Não foi? Ele estava me dizendo que estava num tempo de oração e estava buscando de Deus uma direção. Ele estava entendendo que o tempo dele na região de Itaipava tinha terminado. Então o Senhor me mostrou alguma coisa no mundo espiritual e eu comuniquei a ele o que eu estava vendo. Se eu não estou enganado, era como uma casa numa montanha, aquela casa de caça, né? Onde os homens se escondem ali quando vão caçar. Então eles ficam abrigados naquela casa por um tempo. Eles ficam ali durante o tempo da caça. Depois eles descem a montanha com a caça e tudo mais e vão embora daquele lugar levando aquilo que eles foram buscar ali. Falamos isso por telefone. Eu não lembro tudo com detalhes agora, mas com certeza o Rogério lembra que a mente dele é uma bênção nesse aspecto. Ele lembra com detalhes de algumas coisas. Depois ele esteve em Belo Horizonte na minha casa. E aí naquela reunião que nós tivemos em casa, fomos orar sobre essa saída de Itaipava. E eu me lembro que o Senhor me mostrou, eram carruagens. Sabe aquelas carroças antigas do Velho Oeste? Eram aquelas carroças. E aquelas carroças estavam prontas para subir. Elas estavam saindo já, não é isso, Rogério? Elas estavam saindo para cima. Elas subiam. E eu falei para ele assim: eu não sei para onde você vai exatamente, mas eu sei que é um lugar mais alto. Você está indo para um lugar mais alto. Deus está te levando para um lugar mais alto. E então depois nós fomos confirmando essas coisas. Até no natural isso se confirma, né? Nós estamos aqui num lugar mais alto. Nós estivemos presentes também nessas mudanças. Por que eu estou citando isso aqui? Porque cada mudança que o Rogério foi fazendo, eu vou usar o exemplo dele, porque já que ele citou a nossa amizade, eu vou tirar proveito desse link aqui, que é uma coisa que está palpável para você agora. O Rogério não saiu mudando de um lugar para o outro, porque ele estava querendo conhecer a cidade tal, aquela outra cidade, queria ver como é que era aquele ambiente, aquele outro. Não. A Bíblia fala assim: o vento sopra onde quer. Não é assim? Você pode ouvir a sua voz, mas você não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Assim é aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. Então o Rogério estava, vamos dizer, nas asas do vento. Ou estava, não, ele está nas asas do vento. E ele se move dessa maneira, desde que eu o conheço.
Algumas vezes eu nem entendi. Mas a gente não tem que entender a vontade de Deus. A vontade de Deus a gente obedece. Não é? Nem sempre a gente vai conseguir entender. Então, venha o teu reino, me governe, Senhor. Eu preciso ser governado, porque era isso que o Adão tinha no jardim. E foi isso exatamente que ele perdeu. A comunhão entre Deus e Adão não durou algumas horas, como parece quando nós lemos o texto bíblico. Parece que aquilo durou algumas horas, não foram algumas horas. Adão conheceu essencialmente o que é depender de Deus. E ele abriu mão disso. E agora, irmãos, nós fazemos o esforço para fazer o caminho contrário, que é exatamente a direção em que Jesus nos aponta. É só você observar a linha do tempo do ser humano. Estou vendo aqui algumas crianças. A criança nasce completamente dependente dos seus pais, completamente dependente. Tudo que ela vai fazer é chorar. Se ela tiver fome, vai chorar. Se ela tiver vontade das suas necessidades fisiológicas, vai chorar. Se sujar a fralda, vai chorar. Se estiver com sono, vai chorar. Se quiser o colo da mamãe porque está sentindo alguma dor, vai chorar. Extremamente dependente, totalmente dependente. Essa criança começa a crescer. Você já viu alguma criança perguntar para o pai, falar, seu pai, como é que está seu salário esse mês? Veio tudo direitinho? Você já viu alguma criança perguntar por isso? Ela nunca vai perguntar por isso. Mas na hora que der o horário de almoço, ela vai dizer, estou com fome. Eu quero papá. Papá está pronto, mãe? E se você tem o hábito de assentar-se à mesa com a sua família para as refeições, então ela vai sentar, vai pegar o talher e vai ficar batendo lá dentro do prato, esperando a refeição dela chegar. É assim ou não? Geralmente. Ela confia, haja o que houver, o papai vai preparar tudo o que é necessário para nós comermos na hora do almoço. Só que essa criança chega à adolescência. Quando ela chega à adolescência, o que ela quer? Ela quer ir embora de casa, quer independência, quer trabalhar, quer ganhar o próprio dinheiro, porque não quer mais pedir para o papai, pai, me dá o dinheiro para eu comprar uma pizza. Pai, eu quero tomar um sorvete, me dá o dinheiro. Não quer mais, ela quer trabalhar, ela quer se virar. Não sabe o preço disso. Não sabe as consequências disso, não sabe nada, nada, mas quer. Aí vem a juventude, vem a fase madura, o casamento, os filhos, aí vai aprender sobre o amor do pai. Só quando a gente é pai que lembra que o pai ama, né? Você vai entender o quanto seus pais te amaram quando você for pai ou mãe. Aí, a curva começa a descer. Já chegou no pico, agora começa a descer. Sabe qual é essa fase aqui agora? Dependência. Começa a depender da esposa, do marido, dos filhos, para tudo. Precisa ir ao banco, aí tem que ir ou com o filho ou com o cônjuge. Se precisa ir ao médico, alguém tem que levar. Volta para a dependência outra vez. Isso é o retrato daquilo que Deus quer de nós. Amós capítulo 11 diz assim: quando Israel era menino, do Egito chamei o meu filho. Já desde lá, Deus está nos chamando para depender dele outra vez. Tua vontade, na terra como no céu. Ou seja, viver
testemunhando de maneira que os céus desçam. Aqui, amados, os componentes da oração que Jesus nos ensinou só diziam respeito à pessoa de Deus e ao seu reino, até aqui. Até aqui a oração estava focada nas necessidades de Deus. Daqui para frente, Jesus começa a apresentar diante de Deus aquilo que é terreno, aquilo que é meu desejo, aquilo que é minha vontade. Mas se eu tiver atenção cuidadosa, não é? Ele ainda vai nos lançar para o céu. Por quê? Porque Jesus nos inspira, nos encoraja a desejar que a vontade do Pai seja feita na terra do mesmo jeito que ela é feita no céu. Ou seja, sem discussão, sem argumentação, sem demora, com toda alegria. Então nossas orações devem cumprir o propósito de que a vontade do Pai seja feita na terra. Tua provisão, dependência. Por quê? O pão nosso de cada dia. Jesus não ensinou a orar pela compra do mês. Você viu isso? Jesus não ensinou a orar pela compra do mês. Jesus ensinou a orar pelo alimento cotidiano, todos os dias. Por quê? Isso é dependência. Isso significa entregar o controle para Ele. Isso significa que Ele quer falar comigo todos os dias. Ele quer ter um encontro diário comigo. Significa que Ele quer que eu me apresente diante dele com as minhas necessidades todos os dias. E não é porque Ele não saiba que eu tenho necessidades diárias. Ele sabe. Mas Ele ensinou a ir diante do Pai e a pedir ao Pai: Senhor, eu preciso do maná. Eu preciso do maná. O maná só cai uma vez no dia. 6 dias por semana. Nós vamos aprendendo, irmãos, vamos vivendo e vamos aprendendo a controlar as coisas. Aí nós compramos o suficiente para um mês, talvez uma semana, 15 dias, porque nós queremos ter o controle. Não, se eu fizer a compra para 15 dias, durante 15 dias eu estou despreocupado com o que eu vá comer. E a sua oração também acontece a cada 15 dias? Quando você vai interceder pelas suas necessidades, também é de 15 em 15 dias? Então entenda que existe uma razão por que a provisão do Senhor é diária. Existe uma razão porque Ele ensina a orar por uma provisão diária. Em nome de Jesus, que essas gotículas de água já comecem a cair sobre a sua cabeça. Que elas comecem a limpar informações que você vinha guardando. E que mantiveram você cativo. Se as águas te curam, elas também te libertam. Porque qualquer enfermidade se transforma numa prisão, num cativeiro. Basta de cativeiros, amém, irmãos? Basta de cativeiros. Teu perdão, justiça. Perdoando e sendo perdoado. Parece que é muito fácil essa coisa de perdão, né? Simples essa colocação aqui. Perdoe as nossas dívidas,
assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Sabe que muitas vezes, provavelmente você passou por cima desse texto, passou por cima dessa oração, sem atentar para as condições que ela impõe. Eu não sei se você observa isso, mas quando você diz, Senhor, perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado os meus devedores, se você fizer uma leitura reversa desse texto, você está liberando Deus de te perdoar quando você não perdoa o seu semelhante. Uau! É mais ou menos assim, Senhor, se tiver alguém me devendo, eu decidi não perdoar, o Senhor não precisa me perdoar, tá bom? Fique à vontade. Não precisa me perdoar. Então, intercessor, deixa eu te dizer algo. Você não pode guardar dívidas. Você não pode acumular dívidas. Vou acrescentar um pouquinho. Cada vez que você retém o perdão na vida de alguém, você está mantendo num tribunal uma ação judicial contra aquela pessoa a quem você não perdoou. Só que isso não está acontecendo aqui na terra, não. Isso está acontecendo no reino do Espírito, no mundo espiritual. Você está cobrando uma dívida. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Se você está cobrando uma dívida, então você está liberando o Senhor. Você está dizendo assim, não precisa me perdoar, porque eu quero receber isso aqui. Isso aqui que essa pessoa fez é injusto, e eu quero receber a indenização por isso. Você está mantendo uma ação judicial contra aquela pessoa que te deve, seja o que for. Se ela te ofendeu, se ela te aborreceu, se ela te agrediu, você está perdendo, você está movendo contra ela uma ação. Só que esse tribunal não é o tribunal de Deus. Então, que tribunal é este? Quem é esse juiz? Quem é esse sujeito que vai cobrar essa dívida que você quer que cobre? Não é Jesus. Não é o tribunal de Deus. Porque Jesus advoga as causas dos santos. E entre as causas dos santos não está a revanche, a vingança, a cobrança de uma dívida. Aliás, o apóstolo Paulo faz uma advertência séria sobre isso. Vocês estão querendo levar aos juízes dos incrédulos, dos ímpios, as causas de vocês? Vocês que vão julgar os anjos? Vocês não se envergonham de comparecer perante o tribunal dos injustos para julgar as causas de vocês? Isso aqui é muito mais sério do que parece. E nós passamos por essa parte da oração como que, sabe, como se você estivesse deslizando de barco numa lagoa. Você passa por cima. Você não atenta para isso. Mas eu preciso esclarecer, eu preciso repetir, eu preciso enfatizar. Todas as vezes que você deixa de perdoar alguém, você está dizendo a Deus que Ele não precisa te perdoar. Irmão, como é que eu vou manter comunhão com Deus se em alguma área da vida Deus decidir não me perdoar? Isso não existe.
Sem dizer que à medida que você não perdoa, você está querendo envenenar outra pessoa, bebendo você mesmo o veneno. Você quer que o outro morra, mas é você que bebe o veneno. E aí eu tenho que lançar outra pergunta. Você é capaz de crer que guardando mágoa ou ressentimento no seu coração, você está apto para interceder? Me parece que esse tempo não é só um tempo de derramar de águas, não é só um tempo de cura, também será, mas é um tempo de alinhamento. Ou nós nos alinhamos, ou nós acertamos a nossa caminhada, ou algo de muito ruim é o que nos aguarda, irmãos. Não tem nada de bom em viver ressentido. Até a medicina já comprovou que alguns tipos de câncer vêm em função da mágoa e do ressentimento. E alguns tipos de doenças cardiovasculares também. Então, em benefício da sua saúde, seja um perdoador, amém? Tua proteção, aqui eu acho muito tremendo o entendimento disso daqui. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Por que é interessante isso aqui, irmãos? É porque essa expressão, cair em tentação, né? Entrar em tentação, traz o sentido de entrar numa atmosfera, numa esfera da tentação. Querendo dizer o seguinte, que a tentação tem a sua própria ambiência, o seu próprio ambiente. A tentação está ligada a um ambiente espiritual, onde eu posso ser fortemente influenciado para o que é mal. A palavra empregada no texto aqui, ela define um nome, ela é nominativa, ela dá um nome. Livra-nos do mal, não é apenas nos livrar daquilo que é mal, mas também daquele que é mal. Não nos deixes entrar nessa ambiência da tentação. Aí você fala assim, mas eu posso ser tentado durante uma reunião da igreja. A igreja está reunida e eu estou sendo tentado. Você está sendo tentado porque você não está na ambiência, na atmosfera da santidade de Deus. Você está fora dessa atmosfera. E se você está fora dessa atmosfera, o lugar pouco importa. Esqueça-se de lugar, porque você é um ser espiritual. Você é um espírito, tem uma alma e habita um corpo. O seu corpo pode estar aqui na reunião, mas a sua mente está em outro lugar. Então o ambiente que a sua mente está frequentando nesse momento, não é esse ambiente santo aqui não. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Eu quero permanecer, espírito, alma e corpo, onde a santidade de Deus se manifeste. Porque onde a santidade de Deus se manifestar, não haverá espaço para o pecado. Nós não temos que ficar preocupados em saber tudo a respeito do inimigo, não, queridos. Basta olhar para Jesus. Olhe para Jesus. Olhando para Ele, seremos iluminados. Você não tem que ficar preocupado. Quem é o demônio que fez aquilo, aquilo outro? Quem é o demônio que está atuando aqui ou ali? Olhe para Jesus. Adore Jesus. Exalte Jesus. Engrandeça o nome de Jesus. Tem algum casal aqui recém-casado? Tem? Não tem.
Tem um casal aqui que está cortejando, namorando. Tem? Tem? Vem cá rapidinho, rapidinho. Preciso de vocês aqui em 2 segundos. Não demorem. Rogério, corre aqui um minutinho. Preste atenção, nós vamos fazer um teatro aqui agora para... Não fiquem assustados. Tinha que ser um casal recém-casado, tá bom? É só isso. Não fiquem assustados, não. Nós vamos fazer um teatro para você entender uma coisa aqui, rapidinho. Eu quero que você preste atenção no que vai acontecer aqui agora, porque isso vai ilustrar algo muito importante que eu quero comunicar a você, ok? Podemos começar. Eles têm que manter uma distância aqui, nós estamos respeitando aquilo que a lei está exigindo de nós agora, tá? O ideal seria que nós não tivéssemos essa configuração. Como nós temos essa configuração, eles têm que manter essa distância aqui, ok? Mas observem o que está acontecendo. Não se preocupem em ouvir nada, porque isso não é importante para você, tá? Mas observe o que está acontecendo. Ok, senão a gente vai cair no batistério. Só um minutinho, fiquem aqui, por favor. Esse aqui é um casal recém-casado, não é isso? Vocês são recém-casados. Quanto tempo casados? 6 meses, que gostoso. O que vocês conseguem identificar que aconteceu aqui? Será que alguém conseguiu identificar alguma coisa que estava acontecendo aqui? Renata, você não vale. Alguém consegue identificar? Apareceu um intruso. Antes do intruso aparecer, alguém percebe o que estava acontecendo? É possível? Fale alto para eu te entender. Hã? Distanciamento. O distanciamento foi obrigado aqui por lei, não teve outro jeito. Ela estava se declarando para ele. Aí aparece o intruso. Qual a reação dele? Hã? Gente, vocês estão com medo? Chega para cá, chega para cá. Vocês estão com medo? Eu esqueci. O Andrew me deu um recado e eu tinha que cumprir aqui. Acabei descumprindo. Cuidado aqui para não cair, viu? 6 meses só, não pode deixar a menina viúva. Por favor. O que estava acontecendo aqui, gente? Eu pedi a Joyce que ela fizesse todas as declarações de amor que ela pudesse fazer para o Vitor aqui. Sem que vocês ouvissem, claro. E aí então eu pedi que o Rogério, em um determinado momento, tirasse a Joyce de perto do Vitor.
e não deixasse mais a Joyce fazer essas declarações de amor para o Vitor. E o Rogério fez todo o esforço para fazer isso. Mas vocês viram a fúria do Vitor? Marido ciumento. Graças a Deus, 6 meses de casado, se não tivesse, até eu ia dar um jeito de rapar sua barba na mão, assim. Gente, obrigado, Deus abençoe vocês. O que eu quero demonstrar com isso aqui? O que eu quero demonstrar com isso aqui é que se eu, enquanto filho, enquanto noiva, estou diante de Deus, adorando a Deus, Ele mesmo vai pelejar em meu favor para que ninguém me tire do meu lugar. Acho que você não entendeu. O contexto onde eu quero aplicar isso aqui é: pare de se preocupar com que demônio está fazendo o quê. Vem para os pés do Senhor numa atitude de noiva. Adore o Senhor. Derrame-se na presença dEle. E quando o inimigo vier contra você, Ele mesmo combaterá o inimigo. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é quem faz a guerra. O papel do intercessor nós vamos compreendendo à medida dos nossos encontros aqui. Você vai perceber que o papel do intercessor não é fazer a guerra. Nós não temos que fazer guerra. Acho que eu estou plantando confusão. Estou com a impressão assim que eu estou plantando confusão. Eu estou olhando para uns rostos assim. Nunca foi nosso papel fazer a guerra. Em lugar nenhum da Bíblia você vai encontrar isso. Todas as vezes que alguém dependeu de Deus, Deus fez a guerra. Você está entendendo para onde Deus está nos levando, onde Ele está desejando nos levar? Eu quero deixar claro, o Rogério me conhece há 18 anos aproximadamente. Então ele sabe como eu me movo nessas questões da guerra espiritual. Eu não sou alguém que fala contra a guerra espiritual, nem poderia. Mas eu sou alguém que venho amadurecendo a respeito da guerra espiritual. Venho crescendo. Eu quero entender assim, Rogério, que eu estou num crescente com Deus nessas questões da guerra espiritual. Eu quero crer assim. Deus me livre se eu não crescer. Então eu não quero que você fique confundido, eu apenas quero repartir aquilo que eu alcancei. A Bíblia diz que nós temos que andar na luz que nós alcançamos. Então, se essa luz que eu alcancei puder ser luz para você também, glória a Deus, eu creio que eu vou contribuir para algum crescimento. Então, quando eu falo da proteção do Senhor, dele não me deixar entrar nessa atmosfera, nessa ambiência da tentação, o que eu preciso fazer é manter os olhos nele. E quando eu mantiver os meus olhos nele, ele mesmo vai cuidar de me proteger. Amém? Então, tua vontade. Aqui entra o nosso primeiro tópico, que é o funcionamento do reino. Mas eu estou com a impressão aqui que meu tempo acabou, é isso mesmo? Pode falar abertamente. É porque eu não marquei a hora, aquela hora. Que horas eram? Se não acabou, está muito perto de acabar. Eu estou olhando ali 9h35, eu acho que era 8h35, 8h40 mais ou menos, quando eu comecei a falar. Eu vou me dar mais 5 minutos, tudo bem, gente? Mais 5 minutos. Tua vontade, aqui começa o funcionamento do reino. Como que é o funcionamento do reino? O que é que Jesus queria ensinar? Faça-se a tua vontade na terra, do mesmo jeito que ela é feita nos céus. Só que eu preciso aprender isso aqui. Como que ela é feita nos céus?
Como é que a vontade de Deus é feita nos céus? Eu preciso aprender isso. Você concorda comigo? Então vamos orar, porque amanhã nós temos que voltar aqui para aprender como que a vontade de Deus é feita nos céus. E o que eu tenho que fazer para que essa vontade seja feita na terra do mesmo jeito. Eu quero te dizer que você não está perdendo nada, não. Você não vai perder conteúdo, não. Nós vamos encerrar exatamente no momento que precisamos encerrar. Eu quero que você vá para casa com duas coisas na sua mente, no seu coração. A primeira coisa: existem águas de Deus para serem liberadas aqui durante esses nossos encontros. Essas águas trarão cura. Essas águas trarão libertação. Eu creio profundamente nisso. Existe um nível de dependência de Deus que Ele deseja que alcancemos e que nem todos nós chegamos a esse lugar ainda. Terceira coisa, o anseio da sua liderança é que o reino de Deus se estabeleça em Taboão da Serra de uma forma tão evidente que esse lugar se torne pequeno. Então eu não creio que nós estamos aqui apenas formando intercessores. Se esses intercessores já estão aqui, eles estão em formação há muito tempo. Eu talvez tenha vindo lançar ou combustível ou fogo. Mas vai ter que acontecer um incêndio aqui. Seja pelo combustível que eu vou lançar, ou seja pelo fogo que eu vou atear, vai ter que acontecer um incêndio. É estranho, né? Incêndio para acontecer, águas para se derramarem, é uma coisa, só Deus pode explicar essas coisas. Eu não posso. Mas enquanto o seu coração arde com esse fogo, as águas de Deus te curam e te libertam. Amém? Eu quero orar com você. Pai, o Senhor é maravilhoso. E eu quero te agradecer por tudo que o Senhor está permitindo ser compartilhado nesse lugar. Senhor, eu tenho desejo de ver essas águas que estão paradas em cima caírem sobre nós com toda a força. Porque as tuas chuvas, elas fazem a terra produzir. As tuas chuvas trazem cura para a terra. As tuas chuvas provocam, Senhor, uma arruaça no deserto. Mas depois que aquela enxurrada passa, toda a terra é renovada e volta a florescer. É isso que o salmista estava querendo nos dizer. Renova como as torrentes do Negueb. Renova-nos, Senhor. Faz cair sobre nós essas águas que estão paradas em cima. Faz cair sobre nós. À medida que vamos compreendendo, ó Deus, aquilo que o Senhor quer nos comunicar nesses dias, faz incendiar o nosso coração pela Tua vontade. Faz incendiar o nosso coração pelos Teus propósitos, pelo Teu querer. Em nome de Jesus, cumpre em nós tudo o que o Senhor planejou para esses dias. E não nos deixe, Senhor, atrapalhar os Teus planos em nenhum momento. Pai, que cada um dos seus filhos, ao sair daqui hoje, saia com essa porção guardada. Eu proíbo, no nome de Jesus, que qualquer um deles seja roubado naquilo que o Senhor ministrou. No nome de Jesus, proíbo o roubo da semente. Essa semente não está sendo lançada à beira do caminho, ela não está sendo lançada em terreno rochoso, ela não está sendo lançada entre os espinhos, mas está sendo lançada em boa terra. E a nossa esperança, o nosso desejo, é que essa semente caindo na terra morra,
germine, floresça, frutifique a 30, 60 e a 100 por um. No nome de Jesus. Amém. Amém. Pastora Marlene.